Saudações, sejam todos bem-vindos à Opinião no Feminino para os comentários quanto a estudos com esta Cigaúque e Sônia Mboa, a quem agradeço a presença aqui em estudos, com forma de olharmos para os temas que elegemos para hoje. E como primeiro tema temos a questão da xenofobia na África do Sul. Tivemos a intervenção do Presidente da República na última terça-feira a condenar com veemência aquilo que são as ações de xenofobia que temos estado a registrar na África do Sul, onde também temos moçambicanos praticamente na linha de fogo. Em termos de números oficiais, estamos a falar de cerca de 500 moçambicanos que foram despojados dos seus bens e também das suas casas devido a este tipo de ações que têm estado a ocorrer, sobretudo na região de Joanesburgo. Eu começo consigo para olharmos para a questão de xenofobia que tem estado a ocorrer há quase 2 semanas na vizinha África do Sul. O que é que podemos dizer em termos de resposta? Há uma tendência, sobretudo de vários governos, não falo do governo moçambicano, de dizer que a resposta que o governo sul-africano tem estado a dar em relação a esta questão de xenofobia não tem sido das melhores. Partilha desta opinião no sentido de que não se está a dar a devida atenção a este problema? Boa noite, Macaco. Cumprimento a Sônia, cumprimento também aos nossos telespectadores. Começaria por, mais uma vez, solidarizar-me com as vítimas, lamentar que estejamos a passar uma vez mais por momentos de tensão na nossa relação com os nossos vizinhos na África do Sul e dizer também que, infelizmente, este tipo de tensão, portanto, estes ataques xenófobos têm sido cíclicos, não estão a ocorrer pela primeira vez, mas de forma cíclica nós experimentamos estes momentos de violência onde o território sul-africano, mais completamente as grandes cidades de Joanesburgo e seus arredores, têm portanto, experimentado momentos em que nossos irmãos sul-africanos, de alguma forma, utilizam os seus irmãos também, não só moçambicanos, mas de outros quadrantes a nível de África. É de todo de lamentar, até porque podemos puxar da história e lembrar que Moçambique é irmão mesmo da África do Sul. Portanto, estivemos sempre próximos, solidarizamos durante a luta do apartheid e, de alguma forma, faz-nos confusão este tipo de ataques. Queria também dizer que achei bastante oportuno o pronunciamento do Excelência Presidente da República condenando estes ataques e este pronunciamento veio, portanto, foi o culminar de outros pronunciamentos. Tivemos do porta-voz, tivemos também um pedido para que houvesse este pronunciamento por parte do Conselho Cristão, mas também cidadãos de forma particular e isolada já vinham reclamando isto, que era necessário que Moçambique, tanto que o Estado, que o seu governo se posicionasse e dissesse alguma coisa, até mesmo para dar alento, para dar, portanto, emprestar o seu calor aos nossos irmãos que têm estado a passar por violência. Portanto, este pronunciamento foi oportuno, deu para perceber, deu para ouvir que, portanto, o Estado moçambicano não está indiferente. Há ações concretas que já estão em curso, mais concretamente do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, que já tem um centro de acolhimento para as vítimas, garante que os nossos irmãos que vierem para Moçambique de forma precipitada porque não têm estado, não estão serenos, não têm tempo de, se calhar, de recolher todos os seus pertences, de fazer as malas como deve ser. Portanto, eles teriam a sua disponibilidade no centro de acolhimento, onde, portanto, o nosso governo vai prestar alguma solidariedade. Não são ações que nós diríamos que é o suficiente, há ainda muito mais para fazer, mas acima de tudo é preciso que se dialogue com o governo sul-africano e que se encontrem respostas urgentes. Da parte do governo sul-africano, houveram algumas intervenções no Parlamento e eu particularmente comungo que o que o governo sul-africano disse, o que o presidente sul-africano disse, nós ouvimos, mas não é suficiente. Não é suficiente porque, como disse, estes episódios não começaram ontem, não começaram neste incidente, são cíclicos. Sendo cíclicos, o que é que está a ser feito? Que ações estão a ser tidas em contas para, primeiro, ouvir,
qual é a razão da reclamação tanto dos sul-africanos, monitorar e finalmente dar respostas. Porque creio eu que o que está a acontecer é que há um elevado de expectativas. Há muita expectativa por parte dos sul-africanos na medida em que eles demandam serviços públicos, na medida em que demandam a resposta para aquilo que são as suas necessidades primárias, em termos de saúde, educação, emprego. Portanto, quando a África do Sul chegou em 94, com a libertação de Mandela, com eleições e abertura para, portanto, o fim da segregação, do regime de segregação racial, houve uma grande expectativa de que, finalmente, a nação arco-íris que era falada iria cobrir a todos. Infelizmente, não é o que tem estado a acontecer e a resposta que os sul-africanos têm estado a encontrar é justificar. E esta justificativa recai sobre os poucos que estão lá e têm alguma condição. Portanto, alguma condição no sentido de conseguem ter emprego, conseguem ter uma habitação, conseguem ter transporte e, inclusive, acusam estes estrangeiros, não só, porque também foram vítimas, a maior parte das vítimas, diga-se, são próprios sul-africanos, mas são sul-africanos com um outro nível. Portanto, há aqui, no meu entender, uma luta que basicamente escuda-se naquilo que são que é falta de respostas para problemas muito pontuais que resultam da independência, que resultam da demanda de respostas por parte do governo. Então, dizer que são ações que vão ter uma resposta criminal não basta, porque corre-se o risco de ter todos os jovens, porque a maioria que está na rua são jovens, corre-se o risco de ter toda a população sul-africana, ou boa parte dela, que é quem sustenta, portanto, o ANC, que é quem está neste momento a governar, na cadeia, ou processada, ou de alguma forma chamada a responder criminalmente. Penso que não é por aí. É preciso perceber o que é que está por detrás e é preciso começar a se reestruturar. Sobretudo porque o governo sul-africano não considera xenofobia, diz que são ações criminosas. Exatamente, exatamente. Portanto, sendo ações criminosas, penso que a resposta é também, portanto, penal, não é? É pegar as pessoas e, de alguma forma, fazê-las responder pelos seus atos. Mas a questão primária, essencial, continua lá, é o descontentamento. É a busca por saúde, é a busca por educação e aquele sentimento de revolta, de vingança para com aquele seu irmão. Pode ser sul-africano, pode não ser, e principalmente quando não é, no sentido de que este meu irmão é que vem tirar aquele lugar de emprego que seria para mim, vem pressionar o sistema de habitação que, por essa razão, acaba não sendo suficiente para os próprios nacionais. Então, é preciso que o ANC, mais concretamente, que os sul-africanos passem e repensem todas as suas políticas públicas, de modo a que elas possam ser mais abrangentes. É uma questão, basicamente, de exclusão que se verifica na África do Sul. Muito bem. Sónia Mboa, ainda sobre essa questão de xenofobia. O que está acontecendo na África do Sul, no Levante, é que a grande questão que tem que ver com o fato de moçambicanos, se calhar outros estrangeiros, olhar para a África do Sul como a terra prometida, como a terra, neste caso, de oportunidade. E será que não se pode usar a expressão de que nem tudo o que brilha é ouro para descrever a situação que se vive neste momento na África do Sul? Bom, em primeiro lugar, quero saudar aos telespectadores, assim como aos companheiros aqui do painel. Em relação à xenofobia, eu penso que, ou até foi dito pela ministra da Defesa sul-africana, que não se trata de xenofobia. E já alguns analistas aqui da praça denominavam este fenômeno como afrofobia, porque em algum momento nota-se, porque sendo xenofobia seria para todo aquele que é estrangeiro na África do Sul. Mas não é isto que se verifica. O que se verifica é a pilhagem dos bens dos estrangeiros, principalmente negros africanos. Eu penso que é a altura da África do Sul pensar em como ultrapassar este tipo de fenômenos, porque, ora, vejamos, o que se fez ou o que a África do Sul está fazendo é condenar estas atitudes tal e qual como Moçambique está fazendo.
E não é isto que se espera da África do Sul. Nós queremos ver ações concretas, nós gostaríamos que a África do Sul investigasse, porque se formos a verificar alguns vídeos que estão a ocorrer na praça, mesmo a própria polícia, no momento, parece-me ser parte deste grupo, porque eles estão parados em algum momento. É como se fossem coniventes. Exato, algo podia ser feito. E estes vídeos estão a correr a praça fora no Facebook, né? E é esta via que estes mesmo usaram para fazer os tais pré-avisos de comunicação. Usaram as redes sociais. A pergunta que se faz: será que na África do Sul este grupo de polícias de investigação não consegue ou não conseguiu ver antecipadamente estas convocações? O que a África do Sul está fazendo? Ir só ao Parlamento e dizer que estes são bandidos, não se trata do povo, porque o povo não age assim, não é bem verdade, porque não é a primeira vez que temos uma situação igual na África do Sul. E Moçambique fez, através do Presidente da República, o seu pronunciamento, mas era bom que se acautelasse muito bem, porque é o que disse na sua intervenção, que estas pessoas olharam para a África do Sul como um Eldorado. E eles foram anos e anos de trabalho e estão a vir de mãos a abanar. Será que estas pessoas, para este centro de acolhimento que Moçambique está preparando, que condições estamos a preparar? Essas pessoas já ouviram Moçambique, o que é que vão ter como emprego, como uma forma de consolação, anos de trabalho, e é tudo isto e este trauma também que estas pessoas provavelmente já têm por causa desta situação, porque só mesmo para nós que estamos a ver o vídeo, em algum momento não tivemos muita coragem de ver os vídeos até o final, por causa da brutalidade da ação que estes sul-africanos estão a ter para com os estrangeiros africanos. Então, para si, Sónia, é preciso que haja algumas questões logísticas, digamos assim, adicionais, como forma de receber os moçambicanos que estão a ser despojados dos seus bens na África do Sul? É necessário, porque é uma forma também de nós acarinharmos e recebermos a eles, porque, ora vejamos, não podemos tratar a estes, é verdade que não pode ser de forma diferente, mas estamos a falar do básico, do mínimo, para eles recomeçar, sob o risco de termos estas pessoas a voltarem para a África do Sul e tentarem recomeçar e termos daqui a um ano estes mesmos a voltarem na mesma situação, porque vir a Moçambique sem emprego, sem casa e já com famílias constituídas e não ter um acolhimento condigno, um espaço para a construção. Olha, se até os que estão aqui dificilmente temos isto, eu não sei até que ponto o governo estaria preparado para receber estes concidadãos que estão já a caminho, que estão vindo de livre vontade por causa da situação que se está a viver na África do Sul, que não é das melhores, não é? E eles não estão a sair de livre vontade, eis a razão de não terem levado os seus pertences, não têm nada. Então, há que se ver muito bem como é que vamos acolher estas pessoas que, de certa forma, provavelmente já tinham um nível de vida, provavelmente um pouco diferente daquilo que lhes levou a sair de Moçambique. Esta concorda que, efetivamente, é preciso criar condições de acolhimento dos moçambicanos que vêm aqui para Moçambique e, por causa dessa situação de xenofobia, há até situações que até presume-se que pode até aumentar a criminalidade, tendo em conta que essas pessoas vêm para aqui e muitas das vezes não têm o que fazer. Concorda que é preciso criar condições logísticas para acolher os moçambicanos? Bom, eles são moçambicanos. Saíram daqui para ir procurar melhores oportunidades. Alguns, eventualmente, estejam lá há muito tempo e não sejam de Maputo, por exemplo,
Pode ser que tenhamos lá, neste grupo que retorna, nossos irmãos naturais e com última residência em Moçambique, em Nampula, em Tete. Como é que eles fariam para chegar até lá? É preciso recordar que estas pessoas não se estão a preparar, portanto, a criar condições para ir de férias ou para ir visitar seus familiares. Pode ser que alguns não tivessem planos de retornar tão já, têm condições. Mas eu não falava aqui de transporte. O transporte já está garantido pelo próprio Pois muito bem, governo. mas estas pessoas, algumas delas, saem de lá a correr. O que está-se a fazer é criar condições para elas terem um sítio onde podem tomar banho, alimentar-se. Como disse a Macuaco, algumas destas pessoas podem não ser de Maputo. Se forem de Maputo, eventualmente podem ir para as suas casas, se tiverem, para a casa de familiares. Mas temos que contar que há cidadãos ali, há irmãos nossos que podem estar, que tiveram última residência em Moçambique, em Cabo Delgado. Como é que fazem para chegar a Cabo Delgado e vamos lá em 24 horas? É possível? Penso que não é. Há algum esforço aqui que deve, portanto, ser feito e é preciso emprestar alguma solidariedade a estes nossos irmãos. Portanto, eu acho que esta decisão de se criar um centro de acolhimento, e o nome já diz, é mesmo para acolher estas pessoas, porque eu não creio que, como disse bem e concordo, há alguns destes nossos irmãos que podem ter famílias já constituídas, tanto sul-africanas ou não. Portanto, esposas do outro lado, ou que levaram daqui, ou que em algum momento criaram condições na África do Sul e mandaram as suas esposas, os seus familiares irem para lá. Portanto, como é que estas pessoas se articulam? Portanto, corremos o risco de ver aqui famílias separadas, de ver aqui famílias que de alguma forma se fragmentam, mas acho que é também de se pensar que as condições que vão ser criadas pelo INGC são mesmo para acolher e tem que ser temporariamente, porque não vamos criar ali um bairro, as pessoas não vão estar ali. É um centro de transição, porque neste momento elas estão aflitas. Então, é preciso dar alguma resposta. Se isto vai, de alguma forma, significar o recrudescimento da criminalidade, eu penso que estaríamos aqui a criar a xenofobia já ao contrário, né? Estamos com medo de receber os nossos irmãos, mas não vejo outra resposta. Não vejo outra resposta. Estas pessoas são daqui, são moçambicanos. Se o próprio país, Estado deles, o próprio governo deles não os recebe e eles estão sendo expulsos do país que não é deles pelos irmãos lá, penso que o que é que eles fariam? Não é? Em algum momento eles têm que encontrar, em algum lugar têm que encontrar alento, têm que encontrar conforto. E eu penso que esse conforto nós temos que dar, nós temos que criar estas condições. Definitivas? Não creio que sejam. Para todo sempre? Não creio que sejam, até porque não houve tempo de preparação. Pelas informações que tive, é que este centro de acomodação está a ser criado na Moamba, por aí. É uma decisão daqui para aqui para responder a uma questão digamos, pontual, portanto, com condições também que existem nesse preciso momento. Então, é o que é possível fazer, mas tem que ser feito alguma coisa e eu penso que é preciso saudar esta decisão, porque de outro modo seria perpetuar o sofrimento destes nossos irmãos. Portanto, eles se sentiriam abandonados duas vezes. Pelos seus próprios pais, portanto, que é quem deve cuidar por si, e pelos sul-africanos ou pelo Estado sul-africano. Não é justo. Então, estas condições mínimas, é verdade, não as ideais, se calhar muito longe das condições de vida que eles têm na África do Sul, mas são as que é possível dar, então é preciso emprestar. Esther, tivemos algumas abordagens mais ríspidas por parte de alguns governos, no caso da Nigéria, da Zâmbia, também da Madagascar, em relação à xenofobia na África do Sul, onde até boicotaram presença em alguns encontros internacionais importantes que iam acontecer, neste caso, na África do Sul. É este tipo de abordagem que pode fazer com que o governo sul-africano mude de atitude, ou se calhar melhore a resposta a dar em relação a ações xenófobas, ou então é preciso uma atitude igual a que tivemos aqui em Moçambique, que condenamos de forma veemente, mas entretanto não entramos em situações de guerra com a própria África do Sul?
ponto. As situações de guerra eu penso que são de evitar. Já nos basta esta guerra que está a acontecer por lá. Então, penso que não é interesse de ninguém, até mesmo dos Estados que foram um bocadinho mais drásticos. Penso que o interesse não é chegar-se à guerra. Pelo contrário, é chamar a atenção ao governo sul-africano, aos próprios concidadãos sul-africanos, de que a África do Sul não é uma ilha. Portanto, eles não podem de forma alguma achar que por serem uma potência, por estarem melhor economicamente que muitos países da região, por serem uma economia que diz e faz o equilíbrio, portanto, regional, não podem achar que isso acontece única e exclusivamente pelo seu esforço. Portanto, se há indústrias sul-africanas, quer dizer que há também compradores. Se eles exportam, quer dizer que há quem importa. Portanto, Moçambique importa o Danone, importa o leite, importa o açúcar, importa os citrinos, importa a fruta. Portanto, é isto que faz, que dá pujança à economia sul-africana. Os molos sul-africanos vendem sim para sul-africanos, mas também boa parte dos milhares de randes, dos milhões de randes que eles conseguem, portanto, faturar, são provenientes, portanto, de economias como as de Moçambique. Portanto, é preciso chamar a atenção. Penso que, de uma forma geral, o mundo, a região, equilibrou. Há uns que foram para além, portanto, deram passos muito concretos, boicotaram eventos na África do Sul, disseram que nós também vamos tomar estas medidas. Há outros que ainda mantiveram a diplomacia, portanto, querem negociar. E eu penso que este equilíbrio é salutar. É este equilíbrio que vai, de alguma forma, trazer, ou não, eu espero que traga. Espero que traga, porque não é só o governo que deve responder. Os sul-africanos também devem parar e perceber que, olha, o que está a acontecer na África do Sul não é culpa dos estrangeiros, não é culpa dos vizinhos que para lá demandam. E é preciso também reconhecer isto. Eles são uma economia melhor, estão mais, portanto, mais robusta e de alguma forma atraem moçambicanos, atraem zimbabueanos que vão lá. É a terra prometida. Eventualmente eles saem um pouco para nossas regiões, mas saem. Há sul-africanos em outras economias igualmente robustas. Se nós formos para os Estados Unidos, devem haver lá moçambicanos. Se nós formos para qualquer outra economia, Inglaterra, deve haver lá moçambicanos. Então, sul-africanos, o que é que seria destes sul-africanos se os poucos nacionais que se sentissem que não têm emprego atacassem? Portanto, não é esta dinâmica que se quer para o mundo. É preciso parar, é preciso repensar. Agora, é preciso que estas ações sejam concertadas, seria bom que se pudesse falar e evitar-se chegar a situações extremas, como estas que estamos a viver de há 2 semanas para cá. Concordo plenamente, mas as respostas, estas terão que ser até mesmo graduais. Não defendo que se chegue à violência extrema, mas é preciso ir subindo naquilo que é chamada de atenção e de alguma forma conter estes atos. Porque, repito, eles são cíclicos. Vem acontecendo de forma cíclica e de uns tempos para cá. Então, se não se tomarem ações hoje, corremos o risco delas se prolongarem por mais tempo e pode ser que degerem em ações bem mais violentas, com maior número de vítimas e, se calhar, até de formas com resultado bem mais catastrófico. Hoje temos cerca de 12 mortos, não é? Não é bom, mas se isto não for contido, podemos chegar a situações e números que são ainda maiores. Então, é preciso que alguma coisa aconteça, é preciso que quem tem o poder, quem pode, não é, exerça este poder, pressione ainda mais quem acha que neste momento se calhar não convém, eventualmente ao Estado moçambicano, ao governo de Moçambique. A única arma que exista para pôr cobre a esta situação é ainda apelar ao diálogo, até porque teríamos nós, sem apoio da África do Sul, teríamos alguma dificuldade de resgatar os nossos irmãos, de permitir a sua saída de lá em segurança. Então, eventualmente, esta seja melhor a resposta para nós neste momento. Outros Estados que têm mais pujança, que têm como pôr lá um avião e chamar todos os seus cidadãos, embarcá-los, eventualmente façam isso. Mas eu acho que a violência não deve chamar a violência. É preciso conter, é preciso falar, é preciso adotar sanções, sim, boicotar os eventos, mas nunca queimar indústrias, queimar lojas, queimar, portanto, centros comerciais. Isso é de todo absurdo e devíamos evitar. Sónia, qual é a sua opinião em relação a esta questão dos boicotes e, sobretudo, de alguma crise diplomática que alguns países estão a criar em relação à questão da xenofobia, no sentido de chamar a atenção ao governo sul-africano?
Bom, eu penso, se os países tivessem se mantido e tivessem continuado com estas cimeiras ou o jogo amigável que a África do Sul tinha, eles provavelmente não teriam feito uma análise profunda, e veja que o presidente sul-africano só fez os pronunciamentos dele depois de algumas retaliações que aconteceram na Nigéria, e foi quando eles também cancelaram, fecharam a sua embaixada e tiraram os seus concidadãos, não é? Porque temiam o que podia acontecer com eles, uma vez que os seus países também já tinham mostrado alguma reação. Este é um mínimo que um povo pode fazer, que é cancelar a participação, porque não havia condições destes países participarem numa cimeira onde os seus compatriotas, nesse caso, no mesmo país estão a sofrer, estão sendo mortos. E como é que o presidente da Nigéria podia estar numa reunião e como se nada tivesse acontecido? Porque, em primeiro lugar, os presidentes devem salvaguardar os interesses dos seus, porque temos os povos africanos. Em algum momento tem a África do Sul como um dos pontos onde se busca algo daquilo que nós não temos nos nossos países. Por exemplo, desta vez não tivemos muito ataque para moçambicanos, mas porque os moçambicanos já conheceram esta parte dos sul-africanos, acabamos ficando céticos de que provavelmente podia piorar a situação, porque da avaliação que é feita, não temos muitos moçambicanos sofridos desta vez neste ataque, que pode se chamar de xenofobia, assim como da afrofobia, bem como disse também um ministro lá no seu parlamento, que não se trata de xenofobia nem afrofobia, mas sim que se trata de bandidos. Então é preciso que se trate e que também a África do Sul, assim como a União Africana, tome medidas para que a África não volte a acontecer situações, porque não é a primeira vez. É preciso que se tome medidas imediatas para que não se passe mais uma vez por este tipo de situações. Muito bem, vamos olhar também para o tema que tem a ver com os incidentes na campanha eleitoral. Tivemos ainda ontem a situação de Nampula, em Capuz, neste caso, um comício popular, isto no estado 25 de junho, 10 pessoas terão perdido a vida, mas também há outros incidentes que têm a ver com ilícitos eleitorais, mas também, por vezes, troca de pancadarias entre caravanas de partidos políticos. Esta é a sexta eleição geral que Moçambique acolhe, mas mesmo assim continuamos a ter incidentes que estamos, sobretudo, nas primeiras eleições em Moçambique. Tendo em conta essa experiência de estarmos já na sexta eleição geral, faz sentido que registremos este tipo de incidentes, sobretudo de pancadaria, e que até há pessoas que até chegam a perder a vida devido a conflitos políticos? De forma alguma, não creio que a violência seja de alguma forma chamada para uma eleição. Lembro-me que quando abriu-se a campanha, houve uma tônica dominante por todos os partidos políticos e suas respectivas lideranças. É que o período que se iniciara, portanto, era de festa, era de confraternização, e que assim se apelava e se esperava que todos os membros, simpatizantes, portanto, todos os eleitores moçambicanos pudessem convergir, que caravanas pudessem se cruzar e o máximo que pudesse acontecer é que eles se cumprimentassem, porque poderiam se ignorar, mas
esperamos que, no mínimo, se cumprimentem e cada um siga o seu caminho. Como regras de boa educação. De convivência, basicamente de convivência política e num ambiente, num Estado que se quer de direito democrático. Portanto, é preciso respeitar as liberdades, é preciso respeitar as escolhas e este respeito pelas escolhas mostra-se nestes momentos em que cada um exalta aquilo que é a sua escolha, a cada um exalta aquilo que são as suas paixões político-partidárias e o trem apenas respeita. Infelizmente tivemos sim alguns momentos não muito bons, mas eu gostava aqui de comentar mesmo no sentido de são as 6ª eleições e eu noto um denominador comum nestes momentos, é muita juventude. Será que poderíamos aqui aventar a possibilidade de, a cada eleição, estar a entrar sangue novo e por essa razão, ainda entrarmos ali e os confrontos? Porque quem compõe as caravanas é basicamente a juventude. Jovens estão ali e eu penso que os partidos, quando aceitam aquela juventude, querem prestar alegria, querem a sua pujança, a sua vivacidade, querem o seu sorriso, querem o seu ar extrovertido, no bom sentido, para animar, para brilhantar e, essencialmente, para passar mensagens dos partidos políticos. Infelizmente, estes ânimos acabam indo para um sentido oposto. Outro aspecto que também tenho reparado é do excesso de velocidade. As primeiras mortes que nós reportamos, ou que eu tomei conhecimento, foram por excesso de velocidade. Ora, se as caravanas estão ali e para passar uma mensagem, em que momento é que um carro a alta velocidade vai conseguir transmitir alguma mensagem? Portanto, eu penso que se é para passar alguma mensagem, se queremos dizer alguma coisa para quem está na rua, se nós estamos a ir a algum sítio, não vamos sair do ponto A para o ponto B calados. Vamos usar o trajeto para transmitir alguma mensagem. Onde é que entra aqui o excesso de velocidade? Se calhar estas questões deviam ser também acauteladas a nível muito primário, a nível de cada partido político, porque começa por aí. Nós começamos, as primeiras mortes não foram por violência eleitoral propriamente dita, foram mesmo por acidentes, mas já começamos a dizer já há mortes, então as outras já estão a aparecer como que por arrastamento. É verdade que à medida que a campanha vai evoluindo, que vamos subindo de emoções, começam a aparecer também alguns incidentes que não fazem sentido e eu particularmente tomei ciência de um episódio no distrito de Boane que houve barricadas, houve pessoas, portanto uma caravana a tentar passar, empurrar viaturas motorizadas. Eu penso que já não devíamos viver estas coisas. E nestes casos em particular, havia assim alguma juventude envolvida, que é esta juventude que eu acredito que devem prestar um outro calor. Aliás, deve ser esta mesma juventude que deve ser o fator de mudança. Mas quando a gente diz que esta juventude, nós estamos aqui a tirar a responsabilidade dos partidos políticos, porque esta juventude está filiada, é simpatizante desses partidos políticos, mas, entretanto, depois ela excede-se em termos de ânimos. Eu não creio e recuso-me a acreditar que isto seja um comando das lideranças ou dos partidos políticos. Não creio que exista algum partido político aqui que instrua, portanto, os seus membros, os seus simpatizantes a montar barricadas. Não creio que exista algum partido político que esteja à espera que no final do dia, na hora de balanço, tenha que contabilizar mortos. Porque, como disse, foi unânime o posicionamento dos partidos políticos de que este era um momento de festa. Portanto, a festa não tem nada a ver com mortes, não tem nada a ver com estes incidentes que uns e outros envolvem-se em pancadaria. Devia ser outro rumo. Portanto, eu penso que são excessos típicos de cada momento que, de forma alguma, teriam merecido, portanto, algum apadrinhamento das lideranças. Agora, isso não iliba as lideranças de levarem a peito. Portanto, como referi, os primeiros incidentes que eu, pelo menos, tive conhecimento foram mesmo por excesso de velocidade. É preciso chamar a atenção. Não só onde isto aconteceu, mas também em outras vilas, distritos, províncias, localidades, sedes distritais, para que se evite, não é,
pôr as viaturas em marcha a alta velocidade, porque transportamos pessoas, algumas delas já estão a dançar, algumas delas estão eufóricas, então há algum cuidado adicional. É preciso também que cada um destes grupos, pequenos, maiores, caravanas, que sempre que se deslocam, tenham lá pessoas idôneas, responsáveis e que façam de tudo para manter os membros e simpatizantes dentro dos caris. Porque é essa a instrução. Foi isto que as lideranças disseram. Foi isto que os presidentes, portanto, das principais formações políticas, todos os líderes que foram ao terreno, pelo menos passaram publicamente. Foi este o apelo. Então, penso que vale a pena ouvirmos, até porque, se repararmos, as lideranças têm feito isso. Sempre que nós vemos os principais portanto, candidatos no terreno, eles estão a transmitir alegria, estão a transmitir festa. Então, por que é que nós não vamos imitar e não vamos fazer o mesmo? Penso que este é que devia ser o comando. Muito bem. Sónia, é razoável dissociarmos estas escaramuças que temos estado a registrar dos partidos políticos, tendo em conta que há a questão, por exemplo, da própria educação cívica e, com certeza, as lideranças dos partidos políticos têm de dizer a esses jovens como é que se devem portar durante, nesse caso, as passeatas que fazem na campanha eleitoral. É razoável dissociar essas escaramuças aos partidos políticos? Bom, primeiro eu devo chamar aqui a razão e dizer que está revelada aqui nesta campanha a desproporcionalidade que existe entre os partidos políticos participantes, não é? Enquanto que temos a usar os meios de Estado e mesmo tendo usado todo tipo de meios de Estado, no comício de Nampula tivemos estas mortes. E, por outro lado, eu devo lamentar o facto da mídia não ter trazido a verdade. Eu não quero acreditar que num comício como aquele não há imagens do que realmente aconteceu. Tivemos conhecimento através da Sala da Paz no Facebook que foram espancados alguns jornalistas. Quem responde por isso? Onde está a liberdade de imprensa nesta situação? Segundo, nós estamos numas eleições atípicas, né? Porque temos uma situação em que tivemos o acordo de paz assinado há bem pouco tempo, mas quero lamentar porque desta vez, infelizmente, não houve pacto entre os partidos políticos, entre as lideranças. Pacto de não agressão. Exatamente, não houve pacto eleitoral que tem havido nas outras eleições. E nós vamos dizer que queremos dizer a esta juventude que oferecemos todo tipo de bebida antes do início da campanha, dizer que eles vão ser serenos. O que é que faz a bebida? Então, há que os partidos políticos serem chamados à razão. Eu chamo à razão as lideranças máximas. Estes deviam ser culpados e responderem criminalmente pelo facto de nós estarmos a ter muitas mortes. Já não se justifica. Primeiro porque estas mortes que estão a acontecer não é por confronto, é negligência. Chama-se negligência quando estamos numa situação de colagem de panfletos, por exemplo, em que 2 por 3 temos carros ali a andarem à velocidade. Estamos a acompanhar em Gaza, onde um certo partido pensa que é território único, em que o ND já reclamou e já veio ao público a dizer que sofreu agressão e tem essas imagens no Facebook, porque infelizmente as televisões, tanto a pública assim como as privadas, fazem o favor de não filmar este tipo de situações, não estão a participar de forma imparcial como devia ser, e ainda bem que os simpatizantes do partido Frelimo ontem acabaram batendo alguns jornalistas para verem que não são amigos da imprensa. Mas quando estão com os partidos da oposição, não fazem cobertura. A título de exemplo, a cidade de Maputo não está a sair em nenhuma televisão, porque até agora ainda não sabemos por que é que não está-se a filmar a campanha do MDM, neste caso, na cidade de Maputo. E o que nós dizemos é o seguinte: nós estamos a dizer que o jornalista é imparcial. Nós vamos sair em defesa, sim senhor, mas o que nós estamos a ter no terreno é muito diferente do que se mostra. Quando estamos no terreno, temos um único partido que se acha dono do país. Então é preciso que as lideranças sejam chamadas
para que este tipo de situações parem. Mais estranho ainda para aquilo que aconteceu ontem é que quem faz a conferência de imprensa é o próprio partido às 23 horas e informa que houve apenas 10 mortes e estão todos a fazer réplica dessa informação, que só são 10 mortes. Mas no terreno não se fala nem com a polícia, que o hospital fez o pronunciamento e fez réplica da informação que foi dada. Mas aquilo que temos lá no local não são só 10 mortes. Vão me dizer que naquele comício não havia crianças? Naquela enchente toda, a pergunta que nós fazemos é quantas crianças perderam vida naquela situação? E mais, estão agora em situação de devolução à proveniência destas pessoas. Afinal, não eram todas da cidade de Nampula. Então, há aqui muita coisa que as lideranças dos partidos políticos devem chamar a atenção aos seus pontos focais provinciais para evitar a deslocação de membros de distritos, para evitarmos este tipo de situações, porque nós lamentamos o que aconteceu em Nampula. Agora também tivemos a mesma situação em Gondola, em Manica, que se diga o que é que está a acontecer na verdade. São muitas mortes e não são confrontos, é negligência mesmo. E de quem é a responsabilidade? Então, nós só temos a lamentar e dizer que também tivemos uma situação não só de agressão em choque que foi feito ao Refila Boy, que todas as pessoas conhecem, foi também catanado um jovem na Zambésia, porque saudou um dos Reportamos essa situação. Sim, mas reportou-se e até hoje não se diz quem é responsável. O reportar só não basta. É preciso que haja responsabilização. Então, há que também chamar a atenção aos meios de comunicação social para a imparcialidade. Esther, últimos comentários. Basicamente dois. Primeiro, eu ia dizer que, olha, pode ser muito complicado atribuirmos algumas práticas de determinados partidos políticos à globalidade. Não é? Se há partidos que se reúnem e dão bebida aos seus jovens, às suas equipes de choque, não podemos de alguma forma achar que todos os partidos assim se posicionam. Mas parece que todos têm grupos de choque. Grupo de choque não é grupo de bébados. É preciso ter isto claríssimo. Então, é muito complicado assumirmos que aquilo que é orientação do MDM é necessariamente da Renamo ou da Frelimo. É complicado. Se o MDM assim o faz, nós vamos dizer com toda a clareza que o MDM deve deixar de fazer. Sobre a não divulgação das campanhas, eu particularmente tive conhecimento de uma senhora que rechaçou uma comitiva do MDM a fazer a sua campanha. Ela claramente disse que ouviu, mas não estava interessada em acolher a mensagem, o pedido do MDM, porque tinha o seu candidato. O seu candidato era Frelimo. Isto é público, está a circular. Então, não sei qual é a massificação de informação de campanha que se pretende, ou qual é o acesso que está a ser negado à cidade de Maputo. Um terceiro ponto também que eu gostaria aqui de trazer é com este incidente. O meu primeiro comentário é lamentar, solidarizar-me com as famílias, não é? E, mais uma vez, esta questão de gestão das enchentes, de gestão daquilo que são os seus simpatizantes, é algo muito complicado. Neste caso concreto do estádio 25 de junho, houve excesso, portanto, excedeu-se a capacidade, eventualmente não se tenham tomado cuidados com relação à evacuação. O comandante provincial da polícia foi suspenso. A evacuação das pessoas, evacuação das pessoas, e todos estes atos foram reportados, e eu particularmente tomei conhecimento a partir do diário de campanha, em que inclusive se anunciava, portanto, uma conferência de imprensa para as 23 horas. Portanto, este evento não aconteceu há 3 dias. Não, foi um incidente que aconteceu e logo, portanto, a formação política que organizou aquele evento fez uma conferência de imprensa e disse o que tinha a dizer. Disse mais, que as autoridades estariam a trabalhar, que se ia averiguar, não sei de que forma que esta formação política, no caso do Partido Frelimo, não teria se manifestado. Penso que, e é preciso aqui dizer, uma conferência de imprensa no mesmo dia do incidente, 23 horas, e a informar de algo, não se escondeu, não se eximiu das suas responsabilidades e pôs-se ao dispor para buscar
toda a informação e, inclusive, prestar solidariedade e acompanhamento às vítimas. A minha colega aqui no painel diz que, olha, será que não há mais mortes? Eventualmente seja desejo dela que houvesse mais. Nós lamentamos estas 10, achamos que não era suposto, aquele momento era momento de festa, de saudação, em que as pessoas afluíram para ouvir uma mensagem e, infelizmente, houve este incidente. Então, vamos cuidar deste incidente com a serenidade que se impõe, porque há aqui vidas a lamentar que não era suposto. E para finalizar, não podemos também ter culpa se o MDM não consegue arrastar multidões. Não podemos ter culpa. Não é a responsabilidade do trem. O MDM tem que ir ao terreno, tem que mobilizar, tem que trazer os seus membros, tem que trazer pessoas que queiram ouvir a sua mensagem. Na verdade, era mesmo para falar... Nós o que fazemos é acompanhar, e o diário de campanha está ali, acompanhamos as lideranças, os simpatizantes que estão ali para ouvir a mensagem. Alguns até são cidadãos que estão na linha, ouvem e passam. Se o MDM não consegue, não pode culpar os outros partidos. Na verdade, não era para falarmos dos partidos mas em concreto, pôr ponto. Mas era para falar dos incidentes do ponto de vista em particular, é necessário geral. Eu acho que era necessário pôr isto porque a minha colega aqui trouxe alguns posicionamentos e quem a ouve pode ficar com a impressão que há uns que podem mobilizar e encher um estádio e outros não. Isto não está vetado. Portanto, é preciso que cada um tenha a sua capacidade de fazer isso. Muito obrigado, Esther. Muito obrigado, Sónia Mboa, pela vossa presença. Estou a receber o sinal da minha realização, que já não temos mais tempo. Agradecemos também a audiência do caro telespectador. Nos voltamos na próxima quinta-feira. Até lá, fique bem. O Moçambola 2019 está na sua fase decisiva para a definição do campeão e das equipas despromovidas. Numa posição inconfortável na tabela classificativa, a Liga Desportiva de Maputo é obrigada a vencer para fugir da zona de despromoção. Um degrau acima da linha de água, o Desportivo de Nacala deve pontuar na sua deslocação a Matola para se manter firme na luta pela permanência. Assista sábado às 15 horas no campo da Liga Desportiva de Maputo ao jogo entre a equipa de casa e o Desportivo de Nacala, inserido na 10ª